Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e a Polícia Federal diz que mensagens em celulares de aliados de Bolsonaro evidenciam um plano de golpe e prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu vou trazer detalhes sobre isso aqui para vocês. Uma investigação apura, então, indícios de uma articulação para manter no poder o ex-presidente e atacar o STF. Falarei também nesse vídeo do fim da PPI, até que enfim o Lula cumpriu essa promessa de campanha, mas um economista fez um alerta. Eu quero trazer como é que está a reação do tal mercado em relação a essa notícia, e também aqui o que um deputado do PSOL está falando em relação à votação do tal arcabouço fiscal. Ele disse inclusive que vai votar contra. Então vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. A gente está quase aí alcançando 154 mil inscritos, então se você chegou, não está inscrito ainda e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Assistiu, gostou? Manda o joinha pra cima, mas se não gostou, faz parte, manda o joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, então é o seguinte, vou deixar para vocês aqui um link que vai trazer detalhes em relação, à investigação que está sendo feita aí pela Polícia Federal, que identificou áudios e mensagens de aliados do ex-presidente Bolsonaro que evidenciam uma articulação de um plano de golpe de Estado. A trama, segundo investigadores, consistia em incitar ataques ao STF, hostilizar urnas eletrônicas, convencer a cúpula do Exército a rejeitar o resultado das eleições em 2022 e, vejam bem, prender o ministro Alexandre de Moraes. A investida antidemocrática, diz aqui, aponta a Polícia Federal, foi discutida pelo major reformado do Exército, Ailton Gonçalves Barros, pelo coronel Elcio Franco e por um militar ainda não identificado. Bom, quem são esses dois identificados aqui? O Ailton Gonçalves Barros foi preso pela Polícia Federal numa operação que também prendeu Mauro Cid e apreendeu o celular de Jair Bolsonaro em relação à fraude no cartão de vacina. Ele, esse aqui, o Ailton, já foi investigado por suposto acordo com o tráfico, foi expulso do Exército após punições disciplinares, foi candidato agora em 2022 a deputado estadual lá no Rio de Janeiro, se apresentava como 01 de Bolsonaro no estado, tem uma proximidade com o ex-presidente, sim, inclusive na eleição agora passada, ele divulgou em sua campanha a deputado estadual um áudio em que Bolsonaro o chamava de, abre aspas, segundo irmão, fecha aspas. O militar da reserva ainda acompanhou então o presidente durante a votação no segundo turno na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Então era alguém que tinha, sim, proximidade com o ex-presidente. E tem um detalhe aqui que foi muito divulgado. Em interceptação telefônica autorizada pela Justiça, Barros diz a Mauro Cid, o braço direito de Bolsonaro, que também está preso, saber quem é o mandante do crime de Marielle Franco. Aí depois ele negou, disse que era bravata para impressionar Cid e Bolsonaro. Impressionar como assim? Será que do tipo, eu falo que eu sei quem é, para que Bolsonaro fique com medo de mim? Então a gente tem que ver onde é que as investigações chegarão. E quem é Elcio Franco? Coronel da reserva e homem de confiança do governo Bolsonaro, diz aqui, deu sugestões sobre como movimentar tropas do Exército em uma tentativa de golpe de Estado. Semana passada, então, foram revelados aqui alguns áudios dele. O militar ocupou o posto de secretário executivo número 2 no Ministério da Saúde, ali quando Pazuello era ministro. Aqui também foi apontado como o principal negociador na compra da vacina Covaxin, aquela que tinha ali questão de corrupção envolvida e tal. O escândalo da Covaxin se tornou a linha de investigação mais relevante da CPI da Covid em relação a uma suposta prática de corrupção do governo na aquisição dos imunizantes. Depois ele virou assessor especial do Ministério da Casa Civil, que tinha o general Ramos à frente, depois o Ciro Nogueira. Na época dos áudios, ele ocupava esse posto importante neste ministério. Durante a campanha, vai dizer que Elcio Franco era ouvido como conselheiro do Braga Neto, candidato a vice de Bolsonaro. Então eu trago um breve resumo de quem eles são para vocês verem a proximidade deles, não só com o Jair Bolsonaro, mas também ali com figuras próximas a Bolsonaro, como aqui o Braga Neto, Mauro Cid e também o próprio governo. Aqui vai dizer agora a matéria. Os diálogos, de acordo com os investigadores, deixam evidente a articulação conduzida por Ailton Barros e outros militares para materializar o plano de tentativa de golpe de Estado no Brasil, em decorrência da não aceitação do resultado da eleição presidencial em 2022, visando manter no poder o ex-presidente Bolsonaro e restringir o exercício do poder judiciário brasileiro
por meio da prisão do ministro Alexandre de Moraes do STF. A Polícia Federal chegou a esta conclusão, então isso é uma conclusão não minha, é da Polícia Federal, após analisar áudios e prints encontrados nos arquivos no celular de Barros durante investigação envolvendo Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Vai dizer mais, vejam bem, entre as mensagens que chamaram a atenção da PF estão 2 prints, capturas de tela, de uma conversa entre Barros e um contato denominado PR01. Diz aqui, possivelmente relacionada ao ex-presidente Bolsonaro. Essas imagens foram deletadas e, em seguida, enviadas a Mauro Cid. Será que enviadas apenas na base da amizade para mantê-lo informado ou como forma de manter o próprio Bolsonaro informado caso esse PR01 não seja o próprio presidente? Ou será que ele mandava ali para o Mauro Cid, né, chegar em Jair, mostrar e pedir a opinião dele? E aí, presidente, o que a gente faz agora? É claro que Bolsonaro não é bobo, ele certamente usou o Mauro Cid, seu assessor, que tinha ali então como se comunicar com as pessoas, sem comprometer diretamente Bolsonaro. Por isso é que muitos temem que o Mauro Cid faça delação premiada e entregue todo mundo, inclusive o seu ex-chefe. Para a Polícia Federal, há fortes indícios de que Barros não só tinha proximidade com Cid, mas também mantinha contato direto com Bolsonaro e se dispôs a incitar grupos de manifestantes para aderirem a pautas antidemocráticas do interesse do ex-presidente da República. Aí a matéria do Globo vai trazer várias transcrições de áudios, dá uma encurtada aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vou pegar apenas um aqui para vocês terem noção. Diz a matéria que essa investida golpista foi detalhada em outros áudios encontrados no celular de Barros, divulgados pela CNN e obtidos pelo Globo. Segundo o militar, durante a operação golpista teria que, abre aspas, ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender o Alexandre de Moraes no domingo, na casa dele, como ele faz com todo mundo, e aí, na segunda-feira, ser lida a portaria, o decreto de garantia da lei e da ordem, e botar as Forças Armadas, cujo comandante supremo é o presidente da República, para agir. Senão, nunca mais nós vamos limpar o nome glorioso do glorioso Exército de Caxias. Aqui, então, é uma das mensagens transcritas aí que estão ali nos áudios, né? Subordinado ao Comando Militar do Planalto, o Comando de Operações Especiais de Goiânia é constituído por uma tropa de elite especializada em combater ações de terrorismo e contra-terrorismo. Na época, a unidade militar localizada a mais de 170 quilômetros de Brasília era chefiada pelo general Carlos Pimentel, que hoje comanda o Centro de Operações do Comando Militar da Amazônia. No áudio, Barros diz que é preciso convencer o general Pimentel a prender Moraes. Vamos organizar, desenvolver, instruir e equipar 1.500 homens. A PF, porém, não encontrou nenhum indício de envolvimento de Pimentel no caso, e ele, inclusive, negou que tenha sido procurado para tratar desse assunto. E eles chegaram a pensar na hipótese do plano falhar e Bolsonaro ser preso. Vejam bem aqui que aí, durante ali as conversas, ele vai chegar a dizer, né, um deles tinha medo das consequências. Aí o outro fala, medo das consequências é o quê? Ele ter insuflado? Qual o seu assessoria? Ele está indo para a pior hipótese. Qual foi a 3 pontinhos? Qual a pior hipótese? Ah, deu tudo errado, o presidente foi preso e ele está sendo chamado para responder. Eu falei, eu, 3 pontinhos, durante o tempo todo, aí um trecho inelegível, contra o presidente, pô. Falei que não deveria fazer, que não deveria fazer, que não deveria fazer e pronto, né? Vai para o tribunal de Nuremberg desse jeito, disse Franco, né, segundo transcrição da PF, revelada pela CNN e obtida pelo Globo aqui. Então, pelo jeito, ele já... Bolsonaro foi pego, do tipo, eles vão falar que não deveriam fazer e tal, e deu a entender aqui que jogariam Bolsonaro, né, aos leões. E aqui vai fechar dizendo que a investigação aponta que Barros, que é esse que está preso, insisto, aqui nesse esquema da fraude do cartão de vacina de Bolsonaro, enviou um áudio para o interlocutor chamado Coronel Virgílio, criticando o alto comando das Forças Armadas e dizendo que um dos generais estava dificultando a vida do presidente ao se colocar contra. Aí ele vai xingar, enfim, e tentar dizer que não cabe fazer pressão no presidente, aqui já que, né, teve um general ali no alto comando do Exército que ficou contra o plano. Pessoal, então é isso. Vamos falar aqui agora sobre a Petrobras, que anunciou nesta terça o fim da tal da PPI, uma política de preços criminosa. Era uma promessa de campanha do Lula. Eu vim aqui, cobrei várias vezes e hoje nós temos a notícia. Vamos tratar assim, boa notícia, né? Acabar com a PPI é um bom sinal, ok. Agora a gente deve comemorar que tanto, né? Vem o que no lugar da PPI?
né? Um mau sinal para o povo é que quando eu parei para gravar esse vídeo, eu acessei aqui e as ações da Petrobras subiam muito, ou seja, o mercado está satisfeito com o comunicado que foi divulgado pela Petrobras. Então vamos ver se vai ser tipo assim, acaba com o teto de gastos, coloquei no lugar um novo teto de gastos, um pouquinho menos pior do que o anterior, longe de ser o que o Brasil precisa. Então vamos ver o que vai acontecer em relação à PPI, o que vai entrar no lugar, né? Enquanto ela durou 7 anos, bilhões e bilhões foram tirados daqui do nosso bolso, enviados para boa parte deles para fora do país, para acionistas que nem aqui moram, nem aqui gastam aquilo que ganharam, daquilo que tiraram de nós. Então, fomos assaltados por 7 anos, 4 destes num governo que se dizia patriota como o de Bolsonaro, e agora, né, chegamos ao fim. O Nelson Marconi, economista, professor e assessor da equipe econômica de Ciro Gomes, comentou, disse que a Petrobras tomou finalmente a decisão correta e mudou a política de preço do petróleo. Por enquanto, vejam bem, foram divulgadas apenas as novas diretrizes da política, que são genéricas, mas já é um bom caminho. A política cita custo alternativo e custo marginal como parâmetros, e entendo que neste segundo esteja incluído o custo de produção da empresa. Seria bom a empresa explicar um pouco melhor o que considerará na formação de preços. A nova política deverá contribuir mais para a estabilidade da inflação que a taxa de juros no cenário atual e deverá viabilizar o lucro da empresa também. E para complementar a política, é necessário, vejam o que ele diz, pessoal, elevar a produção local do petróleo refinado. Do contrário, o custo de oportunidade continuará sendo apenas o preço do petróleo nos mercados internacionais. Então tá aqui o alerta, o novo cálculo, até quando eu parei para gravar, não foi divulgado, não se tem detalhes de como chegarão no novo preço aí. Vamos ver o que vai acontecer. E está marcado aí para acontecer talvez neste dia, no próximo, a votação do tal arcabouço fiscal. E eu trago um tweet do Glauber Braga, deputado federal do PSOL, que não está nada satisfeito e disse o seguinte: o que já era ruim ficou ainda pior. O relator do novo arcabouço fiscal, que é do PP, incluiu na proposta gatilhos. Um deles é, se o governo não cumprir a meta de superávit primário por 2 anos, ficará proibido de fazer concurso público e dar aumento para os servidores. Disse ele, eu voto não e eu dou os parabéns para o deputado. Já o critiquei aqui em outros momentos no canal, mas hoje eu parabenizo pela postura. Né? Não é porque a gente tem um teto de gastos, que é uma tragédia, que se deve conformar, né, com essa proposta, como eu disse aqui antes, muito tímida. Por isso eu disse lá atrás que era melhor que o governo enviasse uma proposta mais audaciosa, porque no Congresso certamente piorariam ela, como de certa forma aqui acabou acontecendo. Vamos ver se vai ter alguma modificação até a votação, alguma emenda. Eu ficarei atento e qualquer coisa eu trago novidades para vocês aqui no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!